Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns comentários extras sobre o conjunto dos números naturais. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o princípio da indução matemática, certo? Esse princípio é uma técnica muito poderosa de demonstração sobre propriedades que envolvam os números naturais, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre esse princípio nesse vídeo. Talvez a gente tenha mais alguns ainda sobre ele, fazendo mais alguns exercícios, tá? Então, é uma técnica de demonstração que envolve propriedades sobre os números naturais. Esse princípio, ele diz o seguinte: bem, digamos que a gente tenha alguma propriedade sobre números naturais, tá? Então, seja P de n uma propriedade sobre o número natural n, tá? Uma propriedade sobre um elemento, vamos chamar de n, né? Que é um número natural. Então, n pertence ao conjunto dos números naturais. É um elemento do conjunto dos números naturais. Se, então são duas condições aqui. Ó. Primeira condição, se P de zero for verdadeira, certo? Então a gente tem que verificar se a propriedade vale para n igual a zero, certo? E segundo, a gente tem que verificar se vale o seguinte, ó, certo? Toda vez que P de n for verdadeira, sempre que P de n for verdade, P de n mais um também é, tá? Então, toda vez que uma propriedade vale para um certo número natural, também vale para o seu sucessor, tá? Se vale para 5, então vale para 6. Se vale para 6, também vale para 7. E assim por diante. É como se fosse um dominó. Você tem aqui a primeira pedra. Você tem uma série de peças de dominó que estão em pé, certo? Uma atrás da outra. Se você derruba a, a pedra inicial e você sabe que sempre que uma pedra cai, a seguinte também cai, que é que você pode concluir, basicamente? Que todas as pedras vão cair, mesmo que sejam infinitas. Tá certo? Então, se você demonstra que a propriedade vale para o primeiro natural, que aqui a gente está considerando que seja zero, e que sempre que vale para algum também vale para o seguinte, então vale para todos eles, tá? Então, P de n é verdade para todo natural n. Para todo, a gente costuma usar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo, que é um A de cabeça para baixo, ele é lido como para todo. Então, qualquer que seja o natural n, tá? Para todo ou qualquer que seja. Para todo n natural. N nos naturais. Então, essa analogia da dessa sequência de dominós, ela é a melhor analogia aqui. Se a primeira pedra cai, e sempre que uma cai, a seguinte também cai, então todas elas vão cair. Tá certo? Então é verdade que todas elas caem. Essa primeira condição aqui a gente costuma chamar de caso base da indução, certo? Enquanto essa parte de sempre que P de n for verdade, esse supor que P de n é verdade, a gente costuma chamar de hipótese de indução, tá certo? Então, bem, vamos ver um exemplo. Vamos usar o princípio da indução para demonstrar que a seguinte fórmula é verdadeira. Então, se eu fizer a soma dos n primeiros números naturais, se eu fizer 1 mais 2 mais 3 mais e assim por diante, até n, dos n primeiros números naturais positivos. Se eu quisesse somar com zero também não ia fazer diferença, tá? Porque se eu somar zero aqui não modificaria em nada esse resultado. Então, se eu somo os n primeiros números naturais positivos, o que é que dá aqui? Vamos mostrar, tá, que essa soma é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, certo? Para todo n natural maior ou igual a 1, certo? Então, repara que aqui não é uma propriedade exatamente sobre os naturais. Por quê? Quando a gente definiu o conjunto dos naturais na última aula,
0 era um elemento dele. E aqui eu quero demonstrar que isso vale para todo n de 1 em diante. Isso modifica um pouco essa primeira condição aqui, ó. Modifica um pouco o nosso caso base. Ao invés de verificar que P de 0 é verdade, P de 0 aqui não faz sentido, porque eu não quero nem saber nada quando n é 0. O menor valor de n que eu quero saber aqui é 1. Então, nesse caso, a primeira pedra do dominó seria n igual a 1. Eu tenho que provar que para n igual a 1, essa fórmula é verdadeira. E é verdadeira? Então, se o n for 1, o que é que fica? Do lado esquerdo dessa fórmula, o que é que eu estou dizendo? Estou somando 1 com 2 com 3, etc. até n. Estou somando os n primeiros números naturais. Se o n for 1, eu estou somando só o primeiro número natural com mais nada. Então, ao invés de ser 1 mais 2 mais 3, etc., é apenas 1. Só fica 1 do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, eu tenho apenas 1. E do direito, o que é que a gente tem? Do direito, eu tenho n vezes n mais 1 sobre 2. Só que eu estou supondo aqui que o n vale 1. Se o n vale 1, então eu tenho 1 que multiplica 1 mais 1 sobre 2. Bem, 1 mais 1 é 2, né? Então a gente cancela esse 2 daqui com esse 2 de cá. Ficou 1 igual a 1. Ou seja, a minha propriedade vale quando n é igual a 1. Então, a base da indução está feita. A base está ok. Tá certo? Que seria essa parte aqui. Agora, eu tenho que provar a segunda parte. Sempre que for verdade para um certo número natural, também é verdade para o seu sucessor. Beleza? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar a hipótese de indução. Qual que é a hipótese de indução? É supor que essa fórmula vale para um certo número natural n. Ou seja, que vale para um certo n. Então, a gente tem que, eu estou dizendo já, eu estou admitindo que vale isso aqui. 1 mais 2 mais 3, mais, etc. Até n, eu estou admitindo que para esse n vale. Tá? Que para esse n específico aqui, vale. O que é que eu tenho que demonstrar agora? Eu tenho que concluir que vale para n mais 1. Certo? Valer para n mais 1 significa o quê? Eu vou escrever aqui em cima o que é que eu quero concluir no fim, tá? O que eu quero concluir no final é que 1 mais 2 mais 3 mais reticências até mais n mais 1, que eu tenho a mesma fórmula que eu tenho aqui, só que substituindo o n por n mais 1. Então, aqui, ao invés de ter n, eu vou ter n mais 1. Então, eu vou ficar com n mais 1 vezes, nessa parte de cá, eu tenho n mais 1, só que eu estou substituindo n por n mais 1. Então, esse n aqui vira n mais 1, aí fica n mais 1 mais 1, então fica n mais 2. E o 2 daqui de baixo eu repito. Então, eu quero mostrar que vale isso aqui, certo? Então, eu quero demonstrar que a soma dos n mais 1 primeiros números naturais positivos é igual a n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. E eu posso usar que eu estou admitindo que isso aqui é verdade. Tá? Eu estou supondo que para n vale. Eu estou supondo que vale para n. Quero mostrar que vale para n mais 1. Então, bem, vamos começar aqui ó, com esse lado esquerdo dessa fórmula. Então, a gente tem que 1 mais 2 mais 3 mais etc. mais n mais 1 é o lado esquerdo da nossa expressão. Eu quero mostrar que isso aqui é verdade, certo? Esse lado esquerdo eu posso olhar assim, ó. É essa parte mais n mais 1. Só que pela hipótese de indução, esse pedaço aqui é igual a quanto? Esse pedaço, pela hipótese de indução, é igual a isso. A n vezes n mais 1 sobre 2. Então, eu venho aqui e substituo. Vai ficar n vezes n mais 1 sobre 2 mais n mais 1, certo? Maravilha. Agora, posso continuar com essa conta, né? Eu quero que no fim a gente chegue a isso aqui. A gente chegue nessa expressão. Então, vamos arrumar essa expressão para ver que realmente dá igual ao que está aparecendo aqui em cima do lado direito. Vamos ver.
Então, nessa parte aqui, ó, eu posso, por exemplo, colocar em evidência esse n mais 1. Posso colocar n mais 1 em evidência aqui, porque ele aparece tanto aqui, né? E também aparece aqui. Então, vou botar em evidência n mais 1. Aí n mais 1 multiplica o quê? Nesse primeiro termo, eu tenho n mais 1 vezes n sobre 2. Então, ele multiplica n sobre 2. Mas, no segundo termo, eu só tinha n mais 1. Quando eu coloquei n mais 1 em evidência, o que é que restou? Restou apenas 1, né? Ficamos com isso aqui. Nessa parte, eu vou fazer uma operação, certo? Soma de frações. Tira esse denominador comum, que é 2. Então, vai ficar n mais 1 vezes. Denominador comum é 2. Então, em cima eu fico com divido pelo de baixo, 2 dividido por 2 dá 1, multiplico pelo de cima. 1 vezes n dá n, certo? Mais, agora, aqui a gente tem 1 sobre 1. Então, eu divido pelo de baixo, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então, mais 2. Opa, organizando isso aqui, vai dar o quê? N mais 1 vezes n mais 2, certo? Sobre 2. Não é isso que a gente queria, né? A gente queria que desse n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Repare que é isso mesmo, né? Eu multiplico esse termo por esse termo e multiplico o 1 que estava aqui embaixo pelo 2 daqui. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que sempre que é verdade para n, sempre que vale para n, também vale para n mais 1. Repara que a gente usou aqui no meio da demonstração, no meio desses cálculos que a gente fez aqui, a gente usou a hipótese de indução. A gente usou que a gente supôs que valia que isso aqui era verdade. Quando? Quando a gente substituiu isso, tá certo? Por isso. Então, valer para n força com que valha também para n mais 1. Ou seja, vale para o primeiro elemento que a gente quer verificar, que é 1, vale. E toda vez que vale para algum natural, também vale para o seguinte. Então, pelo princípio da indução, pela, pela técnica do dominó, se a gente quiser fazer essa analogia, a primeira pedra cai, sempre que uma pedra cai, a seguinte cai, então todas caem. Ou seja, a propriedade vale para todo natural, certo? Isso completa a demonstração. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.